Caros irmãos e irmãs que amam a palavra de Deus e que a cada final de semana se debruçam com afinco na meditação daquilo que a cada domingo a igreja nos propõe como alimento espiritual, a fim de que possamos ser nutridos nesse caminho pelo mundo rumo ao céu. Chegamos à solenidade de Pentecostes. Transcorridos 50 dias desde a ressurreição de Jesus, encontramos-nos na plenitude do mistério pascal. A solenidade de Pentecostes, que é justamente a celebração do envio do Espírito Santo sobre a igreja nascente. E hoje, para além do Evangelho, eu gostaria de chamar a atenção vossa para o texto da primeira leitura, que é justamente a descrição de Pentecostes que nos fez o evangelista Lucas nos Atos dos Apóstolos. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: Esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfilha, do Egito e da parte da Líbia próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem. Judeus e prosélitos, cretenses e árabes, todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Esse relato foi composto por São Lucas, justamente no capítulo 2 dos Atos dos Apóstolos, e nos apresenta, segundo a teologia lucana, uma profunda leitura teológico-espiritual do evento profetizado, preconizado por Joel, segundo o qual, na plenitude dos tempos, o Espírito de Deus seria derramado sobre toda a carne. Lucas reconhece em Pentecostes o pináculo escatológico enquanto realização daquela profecia que Joel fizera tantos séculos antes. E a descrição que Lucas faz é uma descrição profundamente simbólica, no sentido de que cada coisa, cada elemento que o autor aqui apresenta como parte descritiva, aponta para um significado, para, digamos, uma analogia que nos faz penetrar o íntimo do mistério. O texto dizia que quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. Pentecostes é uma festa judaica que aparece mencionada em Êxodo 23 e também em Êxodo 34, uma das 3 festas que Deus mandara o povo de Israel celebrar. O dia de Pentecostes, que deveria ser celebrado 50 dias após a Páscoa, na terceira lua nova, já que o calendário judaico era justamente um calendário lunar. E qual o sentido dessa festa? Primordialmente, o Pentecostes do Antigo Testamento celebrava as colheitas, o dia no qual o israelita deveria oferecer a Deus as primícias daquilo que o seu serviço, o seu trabalho lhe dera, né? Então, é uma festa dada por Deus como norma durante a caminhada pelo deserto, mas que haveria de ser celebrada na terra prometida, quando tomada a posse da terra, os israelitas iriam
trabalhar e viver do próprio suor do rosto. Portanto, Pentecostes, enquanto festa das colheitas, indica justamente um ponto de chegada da promessa. Deus prometeu que daria a terra, a promessa se cumpre, e como gratidão, como reconhecimento da promessa cumprida, o israelita fiel devolve a Deus as primícias daquilo que a terra produziu. Pentecostes nos faz ver realmente que a Páscoa de Cristo nos colocou na terra prometida. Jesus, por nós, morrendo e ressuscitando, nos introduziu na nova terra, a terra que no mundo se chama igreja, mas que, enquanto igreja, nos antecipa a terra definitiva, que é a Jerusalém do Alto, a vida eterna. E quais são as primícias que devemos oferecer a Deus nessa terra que agora nós habitamos, enquanto batizados? As primícias das boas obras, das virtudes, as primícias de uma existência que se faça reflexo de Cristo mesmo, que habita e que vive em nós. A igreja é primícia. Pentecostes, o Espírito vindo sobre os apóstolos, justamente nessa festa judaica, quer nos ensinar, segundo a teologia lucana, que a igreja é primícia. Somos a primícia que o trabalho do Filho, seu mistério pascal, oferece ao Pai na força do Espírito. Depois, Pentecostes assumiu, digamos, um segundo sentido para a tradição do Antigo Testamento, e esse sentido diz respeito a ser memória da entrega da lei a Moisés. Em Êxodo 32, encontramos lá Moisés, que no Monte Sinai recebe de Deus as 2 tábuas da lei, que depois traz essas tábuas ao povo, e por fim essas tábuas são quebradas, porque o povo está lá idolatrando o bezerro de ouro que fizeram, e por fim essas tábuas são depois refeitas por Deus. A lei é restabelecida. Vejam, o Pentecostes se torna a memória da entrega da lei, da entrega da palavra que ratifica a aliança. No Pentecostes cristão, no Espírito que vem sobre a igreja, nós somos chamados a reconhecer um novo memorial, o memorial da entrega da nova lei, que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus é a nova lei que nos vem, não de uma montanha, o Sinai, mas nos vem das alturas insondáveis do mistério de Deus, a qual agora nós podemos aceder justamente pela condição nova na qual nos encontramos. O Evangelho de Jesus é a lei que nos guia, que nos move desde dentro. Essa dupla significação nos ajuda a entender o sentido da festa pentecostal que Lucas, nos Atos dos Apóstolos, celebra como coroamento do mistério pascal do Filho, justamente 50 dias após a sua ressurreição. E a nota que Lucas coloca, antes de tudo, estavam reunidos no mesmo lugar. Moisés recebe as tábuas sozinho no monte, diante de Deus. A igreja recebe o Espírito no momento de comunhão, no momento de comunitariedade, justamente no exercício daquilo que, segundo São Lucas, era próprio seu, a capacidade de fazer da vida comum expressão da unidade da fé que nos chega, porque Cristo nos abriu o caminho do mistério do Deus Uno, o Deus Uno e Trino, a unidade da Trindade que se torna realmente modelo para a igreja. Depois, o texto dizia que vem do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde eles se encontravam. Apareceram línguas como que de fogo, que se repartiram e pousavam sobre cada um deles, ficaram repletos do Espírito Santo e começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Sinais teofânicos. Primeiro a ventania e o barulho, depois as línguas de fogo, depois repletos do Espírito ficaram e, por conseguinte, falaram línguas estranhas. A ventania lembra justamente a voz de Deus. As grandes teofanias do Antigo Testamento têm a ventania como um elemento próprio, um elemento comum.
A ventania recorda a força de Deus. E, ao mesmo tempo, o vento, ele vem carregado de um caráter de fecundação, porque se nós olhamos, por exemplo, as nossas plantas, nós percebemos que, para além das abelhas e demais insetos que também cumprem esse papel de polinizar, mas o vento é um vetor que leva pólen de uma planta a outra e, com isso, torna fecundo aquele rebento que nas árvores vão depois se tornar fruto. O Espírito é o vento que leva o pólen do Evangelho aos mais diversos rebentos, às mais diversas culturas. E com isso permite que aquilo que de bom na cultura existe possa crescer e dar fruto, fazendo com que a própria cultura descubra que é no Espírito que nos comunica a fé cristã que se encontra justamente a possibilidade de sermos maduros, enquanto ser humano e mais ainda enquanto cristãos. O fogo lembra as antigas teofanias do Antigo Testamento, mas o fogo é também um princípio de purificação. O fogo que se abre sobre a cabeça dos apóstolos é justamente uma metáfora, uma imagem do caráter purgativo, purificatório do Espírito sobre nós. O Espírito purifica a nossa consciência. O Espírito purifica a consciência eclesial. O Espírito tira de nós a cegueira. Depois dá uma outra interpretação bonita. Fílon de Alexandria, um escritor que viveu no século I antes de Cristo, ele vai aplicar o método alegórico, analógico ao Antigo Testamento e dirá que quando Moisés recebeu a lei no Sinai, os anjos traziam a Moisés a lei em forma de chamas de fogo. É assim que ele interpreta, tipologicamente, a entrega da lei a Moisés. Fílon é um judeu. Então, Lucas seguramente conhecia o relato de Fílon, a interpretação filoniana, e Lucas quer dizer, paira sobre a cabeça dos apóstolos chamas de fogo. Paira sobre eles a inteligência para compreender o que Jesus disse e, com isso, ir além da superficialidade da lei, tocando o núcleo da revelação, da vontade de Deus, a palavra de Deus, que não é um conceito filosófico abstrato, mas que é uma pessoa, é Jesus Cristo mesmo. E, diz o texto, ficaram repletos do Espírito e começaram a falar línguas estranhas. De modo, aliás, a palavra não é estranha, falar outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Falar outras línguas indica a universalidade da mensagem. É comum que nós leiamos esse texto estabelecendo um paralelo com Babel. Em Babel, de uma língua, passou-se a falar muitas, com isso da unidade foi-se a confusão. Em Pentecostes, de muitas línguas, vai-se da diversidade para a unidade. Isso tem sentido, obviamente, mas para além disso, a semelhança entre Babel e Pentecostes está num plano mais íntimo, num plano mais grave. Babel personifica o ápice do orgulho humano. Babel recorda exatamente o desejo da humanidade em tornar-se célebre, prescindindo de Deus. É o cume da autorreferencialidade. Pentecostes é o contrário. A igreja não é autorreferencial, porque ela é porta-voz do Paráclito, do advogado. E com isso, vencendo a autorreferencialidade, a igreja que nasce na cruz de Cristo e que se publica, que se torna missionária, que se torna enviada para todas as nações em Pentecostes, ela de fato se torna o corpo místico de Cristo, que é útil à cabeça, que é Jesus mesmo. O Espírito é o Paráclito, assim Jesus promete. Alguns teólogos o chamam de hermeneuta do Filho. O Espírito é o hermeneuta do Filho. É aquele que faz com que a igreja chegue a realmente experimentar quem é Jesus. Sem ele, como diz a segunda leitura, 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 2, ninguém pode dizer que Jesus é o Cristo. A confissão de fé da igreja passa por sua docilidade ao Espírito. A palavra paráclito, que em latim traduziu-se por advocatus, quer dizer advogado. Advocatus
significa chamado junto, chamado para junto de. Ad, em latim, rege o acusativo, advocatus, chamado junto de alguém. Isto é, o advogado, naquele tempo no qual a igreja surgiu, a cultura romana, era alguém que não falava em nome do seu cliente, mas era alguém que estava junto e que instruía o cliente para defendê-lo. O Espírito não usurpa a nossa liberdade, mas nos educa. O Espírito não fala por nós, no sentido de que substitua a nossa vontade, mas adestra a nossa vontade, orienta o que nós devemos falar. Por isso, essas muitas línguas que falam é justamente imagem da universalidade da igreja. A igreja fala, guiada pelo Espírito, a língua de todos os povos. E conforme Santo Agostinho, essa língua é a língua do amor-caridade, que no texto bíblico nós chamamos o amor agápico, né? Na tradição dos apóstolos, da cultura que os apóstolos conheceram, que os primeiros cristãos conheceram, o amor agápico. Por isso que após dizer que os apóstolos falam em outras línguas, conforme o Espírito os instrui, o texto também dizia que havia ali uma multidão de gente, proveniente das principais partes do mundo. Isto é, aos pés do novo Sinai, que agora é o cenáculo de Jerusalém, sobre o qual o Espírito se derrama, e com isso a igreja se publica, está o orbe inteiro, está o mundo todo, estão os povos todos. Os povos acorrem a Pentecostes e com isso deixam de ser apenas povos e se tornam a igreja de Jesus. E o texto se conclui com uma expressão belíssima. Somos diferentes, provenientes de tantos povos, tantas origens, tantos lugares, mas escutamos anunciarem as maravilhas de Deus em nossa própria língua. É isso que a igreja faz ao longo dos séculos. Anunciar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. E isto é prolongar o que Jesus fez no domingo da Páscoa. Por isso que no Evangelho de João, capítulo 20, versículo 19 a 23, que é o evangelho do domingo de Pentecostes, nós escutaremos de novo o evangelho do domingo da Páscoa. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: "A paz esteja convosco." Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio." E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: "Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem não os perdoardes, eles lhes serão retidos." Esse evangelho combina com a primeira leitura, justamente porque nos faz ver de onde vem o Espírito que, segundo Lucas, foi derramado no cenáculo em Jerusalém, 50 dias após a Páscoa. Vem do Filho, que o prometeu. Considerando que nós, quando pensamos o mistério da fé, não o lemos de uma chave cronológica, porque estamos num domínio que nos ultrapassa, mas numa chave cairológica. Então, concluímos que o Pentecostes do domingo da Páscoa, quando Jesus sopra sobre os apóstolos, e o Pentecostes de 50 dias depois, são o mesmo mistério, o mesmo evento. Mas a liturgia alia os dois textos para que a gente entenda que o Espírito é justamente aquele que nos vem do Pai, que é o princípio fontal da Trindade, através do Filho. E o Filho nos dá o Espírito justamente para que cresça em nós aquilo que a Páscoa é. A Páscoa é dom pacífico, porque nos pacifica, colocando-nos em comunhão com Deus, vencendo a inimizade que outrora Adão e Eva haviam estabelecido entre o Criador. E mais do que nos reatar ao Criador,
A Páscoa de Cristo, que se torna viva e operativa em nós pelo Espírito, nos faz filhos do Pai, naquele que é o Filho por excelência. E o dom do Espírito é o dom que nos habita. Não se trata mais de um carisma, não se trata mais de uma qualidade, mas se trata de uma conformação existencial. Assim sendo que nós possamos entender que vivendo pneumaticamente ou pneumatologicamente, habitados pelo Espírito, nós também precisamos nos comportar, nos esforçar por agir de modo que a nossa condição pneumática espiritual contribua para que o mundo também se transfigure, para que o mundo, o nosso ambiente de trabalho, a nossa vida pessoal, familiar, comunitária, enquanto cristãos e cristãs, se transfigure. Seja esse cenáculo, onde continuamente, visitados por Jesus, somos cumulados pelo Espírito. Tenhamos um feliz e abençoado Pentecostes e até a próxima semana, quando estaremos diante do mistério altíssimo da Santíssima Trindade. Que Deus abençoe a todos.